Oi, voltamos mais um bloco de estudos aqui na sua telinha. E neste bloco do nosso estudo de ética, eu quero reservar algumas questões destinadas a um assunto específico, a Lei de Acesso à Informação. Nós vamos falar bastante da Lei 12.527 de 2011, que trata do acesso à informação, e esse tema que é sempre cobrado também nas nossas disciplinas de ética voltada para concurso público. Então, nesse sentido, a primeira questão que nós vamos abrir o bloco diz o seguinte: com base na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, julgue os itens a seguir, julgue os itens seguintes, aliás. Na divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas por órgãos e por entidades públicas, deve constar, no mínimo, o registro da receita dessas instituições. Sobre essa questão, tá certo ou tá errado? Olha, o artigo 8º, parágrafo 1º da nossa referida lei 12.527 de 2011, ele traduz para nós que o registro dessas instituições que foi mencionada, ou seja, órgãos e entidades públicas que nós estamos falando, não precisam, no caso específico, serem divulgados em locais de fácil acesso a esse tipo de informação. Há registros de receitas. Logo, não é dever deles expor essas informações. Isso é um texto normativo, é o texto de lei trazendo para nós. Com base nesse enunciado, essa questão que a gente dá start a esse bloco, ela já se apresenta incorreta. Então, assinale aí no teu gabarito que essa questão que nós acabamos de abordar, ela está incorreta, tá bom? Qual que é a fundamentação? Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Acesso à Informação. Deu para entender? Facinho, facinho, facinho? Eu sei que você consegue, eu sei que você vai acertar na hora da tua prova. Parou por aí? Não, nem pensar. Futuro servidor ou futura servidora que está estudando ética. Vamos para o próximo enunciado que diz assim: segundo a Lei de Acesso à Informação, a autenticidade é a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem que aconteça as modificações. Com base nesse enunciado, a questão está certa ou está errada? Uma das características das questões relacionadas à Lei de Acesso à Informação é que nós vamos ter bastante enunciados pautado no texto seco de lei. Nesse caso, a Lei 12.527 de 2011, ela vai trazer essa resposta lá no artigo 4º, que basicamente ele fala para nós que, de acordo com os termos legais, considera-se a autenticidade que ele mencionou neste enunciado que você pode ver aí, a qualidade das informações que tenham sido evidentemente produzidas, expedidas, que tenham sido recebidas ou modificadas por um determinado indivíduo, por um determinado equipamento ou por um determinado sistema. Logo, se a gente comparar aqui, a autenticidade não é a informação coletada na fonte, tá? Elas podem ser modificadas por um determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Essa é a lógica tratada pelo enunciado. Com base neste preceito, nós podemos falar tranquilamente que essa questãozinha na sua tela, ela está equivocada. A questão está equivocada. Acertou ou errou o gabarito? Espero que você tenha acertado no gabarito e assinalado errado. Porque essa banca é uma banca traiçoeira, mas você não vai cair nas armadilhas
que ela proporciona para você. Vamos continuar? Vamos continuar. E a próxima questão diz o seguinte: a informação acerca da legislação e dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. A informação sigilosa é definida como aquelas em que dados, processados ou não, podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contido em qualquer meio, suporte ou formato. Essa questão é uma questão muito boa da gente responder. Por quê? Porque o enunciado, ele apresenta aqui uma troca de expressões, que é muito comum dessa banca examinadora fazer, né? Porque onde ela coloca, coloca sigilosa, deveria constar a expressão ostensiva. Então, olha só, as informações ostensivas é definida como aquela que, em dados processados ou não, podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento. A informação ostensiva é que deveria estar naquele fenômeno. Segundo nossa própria lei de acesso à informação, a banca ela fez esse trocadilho para induzir você ao erro. Então, caso isso aparecer, cuidado, tá bom? Porque o que ele estava falando aqui é da informação ostensiva e não da informação sigilosa. Promete que não vai errar isso amanhã, ou no dia da sua prova, no dia do seu exame, ou daqui a pouco. Então, tenho certeza que você vai dar conta do recado. Por isso, gabarito é um gabarito incorreto. Gabarito incorreto, segundo a nossa lei. Beleza? Mais uma questãozinha, questão de número 54, na nossa tela, para a gente abordar, entender e compreender mais esse fenômeno. Essa questão é uma questão que trata de um assunto muito interessante que eu coloco na tela para você. Os documentos cuja divulgação possa pôr em risco a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional são considerados como sigilosos. Gente, documentos que possam colocar em risco a nossa soberania, o nosso Estado, eles são imprescindíveis à nossa segurança. Portanto, é evidente que eles serão classificados como documentos que têm um acesso restrito. Porque se eles colocam em risco o todo, não tem sentido haver divulgação sobre os mesmos. Não teria lógica disso. Por esse motivo, por essa finalidade, evidentemente que essa questão, respeitando o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação, ela está correta. Documentos cuja divulgação coloque em risco a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional são considerados como documentos sigilosos, tá bom? Facinho, né? Fácil, fácil, fácil. Meu filho, tá acertando? Eu tenho certeza que você tá conseguindo acertar. Tenho certeza que você tá dando conta do recado. E a próxima questão que eu vou colocar na tela, ela fala o seguinte: a respeito do acesso à informação por parte dos cidadãos e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item a seguir. Considere que determinado cidadão tenha apresentado petição no Ministério da Justiça, insurgindo-se contra o fato de não ter sido divulgado no sítio oficial do órgão na internet programa elaborado com vistas ao combate às drogas. Nesse caso, tem razão o requerente, haja vista que a divulgação do programa no sítio ela se faz obrigatória. O artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, ele fala que é dever dos órgãos, das entidades públicas, divulgar nos sítios da internet, sítio, gente, não é da fazenda, não, é sites, o quê? Informações de interesse geral ou interesse coletivo, incluindo dados gerais para acompanhamento de ações, de programas, projetos e obras de órgãos e entidades. Portanto, esse programa de drogas que ele está falando aqui deveria sim estar previsto na internet. Deveria sim estar previsto na rede mundial de computadores.
Por essa razão, é óbvio que a questão de número 55, ela está correta, corretíssima. Próxima questão na tela, que é a questão de número 56, ela diz assim para a gente. A transparência pública, ela implica maior publicidade das ações dos gestores públicos, no que tange ao uso adequado dos recursos, maior concorrência entre os fornecedores e legitimidade oriunda da participação da sociedade no processo decisório. Essa questão, ela está pautada nos princípios da administração pública, de modo específico ao da publicidade, vez que ela diz respeito não só à divulgação do procedimento aqui que foi falado, para conhecimento de todos os interessados, mas ele também fala da administração praticando os atos aqui em todas as fases do procedimento, para demonstrar clareza, para demonstrar acesso à informação. Então, quanto maior competitividade que houver num ato público, maior deve ser a sua publicidade. Com isso, não nos restam dúvidas que essa questão ela está corretíssima. Corretíssima, tá bom? Assinale aí no teu gabarito, que eu tenho certeza que você vai se dar bem, tá bom? Mais uma questãozinha na tela? Questão 57 diz assim: é garantido por qualquer ente federal o acesso restrito à informação referente a projetos de pesquisa e de desenvolvimento científico ou tecnológicos. Olha, se você considerar a Lei de Acesso à Informação, especificamente no artigo 7º, parágrafo 1º, nós temos que falar aqui que o acesso à informação que é tratado pela lei, ele não compreende, ele não vai abordar tudo o que diz respeito às informações, no que diz respeito a projetos de pesquisas e desenvolvimento, ou também tecnológico, quando houver a necessidade de sigilo, até mesmo para respeitar a questão da segurança da sociedade e do Estado. Então, se está pesquisando algo que pode pôr em risco a nossa sociedade, não tem que haver divulgação. Se não tem que haver divulgação, a questão 57 ela está incorreta. Mais uma aí que a gente coloca para nossa conta. Próxima na tela diz assim: os órgãos e as entidades do poder público devem assegurar a gestão transparente da informação, propiciando o amplo acesso a ela e as suas divulgações, com observância das normas e procedimentos específicos a ela aplicáveis. Gente, artigo 6º, inciso 1º da Lei de Acesso à Informação. É óbvio que os órgãos e as entidades do poder público têm esse dever de assegurar a gestão transparente das informações. É papel deles, é papel de todos. Todos têm que fazer isso. Então, essa questão, ela só retrata esse dever de acesso, da publicidade que tem que se fazer presente nas nossas relações. Questão certa, também. Mais uma na tela. Diz assim: o estabelecimento de canais de comunicação direta com os usuários e a agilidade nas respostas dos prestadores de serviços públicos e a adoção de sistemas informacionais flexíveis e transparentes são práticas representativas da visão do cidadão como cliente da administração pública. Gente, todo cidadão é cliente da administração pública. A adoção dessas medidas é a atenção e respeito com as pessoas, com todos os membros da sociedade. Portanto, essa questão só poderia estar certa. Questão corretíssima aí que eu coloco para vocês. Vamos para a última desse bloco? A última diz o seguinte: a carta de serviços ao cidadão é um dos instrumentos de gestão que fortalece a transparência e o controle social. Neste caso, só para a gente refletir, o conceito de cartas e serviços, eles nos remete a uma metodologia utilizada para tornar a organização um pouco mais, que eu diria, acessível para todas as pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, dispor de informação, de serviços, de acesso a esses serviços, nada mais é aí que um compromisso que deve ser adotado pela administração pública em relação aos padrões de atendimento
que se esperam e que sejam estabelecidos. Com isso, a nossa questão ela só poderia estar correta, tá bom? Questão 60 aí, ela está corretíssima, ok? No próximo bloco, nós vamos tratar de mais questões para vocês.